Eu louvo a Deus pelo pastor Fábio, né? Porque, na verdade, eu encarei como um desafio, pastor, né? Eu encarei como um desafio. Não é fácil você estar aqui, em cima do púlpito e não conseguir enxergar o rosto de ninguém, né? Também, se alguém dormir aí, eu não vou ver, né? Essa também tem as suas vantagens, né? Tem as suas vantagens, mas essa igreja tem pregado isso, tem dito isso, que é uma igreja profética, está no momento profético, né? E nós queremos ter um ano profético. Nós estamos orando por isso. E não existe uma igreja profética sem milagres, sem o agir de Deus. E nós, às vezes, vamos nos acostumando com o dia a dia, né? E a gente já não ora mais por milagre. A gente não pede mais a Deus pela transformação, mudança de vida, restauração de família, né? E eu louvo a Deus por essa igreja estar caminhando para isso, para o profético, né? E existe uma igreja que está olhando para o profético, que não tem promessa? Não tem como. E o pastor tem dito aqui, se tem promessa, vai se cumprir, é isso aí. E nós acabamos de passar aí por um período, né, de 5 dias e 6 pregações, né, 6 cultos, na verdade, preparando para o nosso ano. Quem que estava aqui esses dias? Ou quem que chegou, melhor, quem que chegou hoje pela primeira vez do ano no culto da igreja? Sempre tem alguém que é o primeiro culto do ano. Então hoje nós vamos entregar aquilo que a igreja profetizou pelos 6 cultos para o seu ano, para o nosso ano. Hoje é o primeiro dia, porque se acabou esses 6 dias, então hoje, né, hoje é o primeiro culto que começa a se cumprir o que nós aprendemos, o que nos foi ensinado, o que foi nos ministrado para nós esses dias. Nós precisamos trabalhar na nossa vida o profético, né? E às vezes tem essa confusão de profecia, profético, propósito, palavra de revelação. Como é que funciona tudo isso na nossa mente, né? A profecia, né? Profetizar, lá em 1 Coríntios 14, ele diz que quem profetiza para crescimento, entendimento, exortação de todos nós. Então, a profecia, profetizar, não é simplesmente receber uma informação de Deus sobre o futuro que a pessoa pode acontecer. E quando a igreja é profética, é uma igreja que declara, porque pela palavra do Senhor, o mundo foi criado. E a palavra não volta vazia, né? Quando o Senhor dizia assim, quando perguntavam para ele, quem é você? Eu sou o que sou, ou eu sou o grande eu sou. Ele não estava sendo arrogante, ele estava simplesmente declarando quem ele é. E nós temos que usar esse exemplo para a nossa vida. Nós temos que declarar quem nós somos. Nós somos filho do rei. Nós somos aquele que foi escolhido por Deus. Nós somos aqueles que fomos adotados. Isso gera motivo de ter dado glória. Então, amados, hoje o nosso assunto vocês vão me perdoar que eu vou ter que olhar, está em letra grande, tá? Mas nós vamos chegar lá. O preço da promessa. Esse é o nosso tema hoje. Uma jornada de fé. Como assim, pastor? O preço da promessa?
Todos nós temos promessa. Seja ela colocada no nosso coração, seja ela dita por alguém, seja ela através de uma palavra, nós recebemos promessa. Isso é ministrado no coração. A profecia nada mais é do que aquilo que você já sabe. É só a confirmação. A promessa é aquilo que já está no teu coração. Mas só que a promessa é entregue para nós hoje e a gente recebe amanhã mesmo. Normalmente não é assim não. Porque quando existe uma promessa, existe uma jornada até chegar na promessa. Quando te digam alguma profecia, na qual você no dia seguinte já recebe, isso não é promessa. A gente não pode confundir. Isso, na verdade, é uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria. Deus fez saber que aquilo ia acontecer e te deu orientação nesse sentido. A promessa é algo que foi colocado no teu coração, algo que você recebeu e que tem um tempo para se cumprir. E não tem um tempo previsto, estabelecido para se cumprir. Apesar de Deus saber quanto vai se cumprir, Ele não estabelece o tempo. Ele simplesmente sabe porque Deus é, hoje, ontem e amanhã. Então, mas como é que eu faço? E esse período até receber a promessa? Como é que é? Eu simplesmente recebo a promessa e ela está garantida. É certeza que aquilo vai se cumprir, apesar de todas as coisas. Existe um processo para você receber a promessa. Porque nós vamos ver aqui que a maior bênção não é a promessa. A maior bênção é a jornada até o recebimento da promessa. Então nós vamos passar por situações que vai nos transformar em pessoas melhores, diferentes, né? Para toda promessa existe um caminho a percorrer. Esse processo de preparação para receber o cumprimento da palavra. O caminho até a promessa é solitário, porque a promessa foi para você. Existem coisas que é só sua. Apesar de a tua esposa estar junto, a tua família estar junto, a tua família de fé estar junto, mas é só sua. Por quê? Porque dentro dela tem processo, tem propósito, e o propósito é para cada um de nós. Assim como Jesus foi, o Calvário foi solitário. Só foi ele lá, crucificado. Mas a graça foi para todos. Amém? A graça foi para todos. Então, talvez o Calvário que você esteja passando, a situação, é só sua, querida. Porque isso envolve uma transformação em você. Deus conhece o nosso coração e é por isso que Ele entrega esse processo individualmente e sabe todas as coisas que deve ser fortalecida em nós. Vamos ver aí o exemplo de Jó, por exemplo. Jó era crente, temente a Deus, a família, adorava a Deus, orava. E, no entanto, faltava alguma coisa ainda em Jó. Então, talvez você, passando por um processo, talvez eu aqui pudesse dizer isso. Poxa, eu sou dizimista fiel, estou na igreja, não falto do culto, faço isso, faço aquilo. Por que eu tenho que passar por essa situação? Por que eu tenho que perder a visão nesse momento? Por que isso aconteceu comigo? Né? Então, assim, há coisas que precisam acontecer em você para que você alcance lugares em Deus que você não acessou ainda, que foi o caso de Jó. Jó, quando chegou no final do processo dele, depois de todo o passado, tudo aquilo que vocês sabem já, que a gente já está cansado de saber sobre Jó, ele declara lá no 42, que ele conhecia Deus de ouvir falar,
mas agora verdadeiramente eu te conheço. Essa foi a declaração. Então, queridos, tem lugares em Deus que a gente só acessa ou só consegue chegar a partir de um processo desse, seja de saúde, seja financeiro, seja o que for. Mas a intimidade que você ganha nesse processo é uma coisa absurda. Um dia antes da minha primeira cirurgia, à noite, contei isso para o pastor até, eu tive um sonho que não é sonho. Sabe aquele sonho que é muito nítido, que você lembra até hoje nos mínimos detalhes? E ali sempre foi dito do ministério de libertação, enfim, de cura. E aí eu sinto que eu fui levado e entrei não era bem uma casa, era um local, um salão grande com algumas repartições. E ali eu senti a presença de uma pessoa aqui atrás, com a mão nas minhas costas e me levando naquele local. E ali ele estava me mostrando todas as hostes espirituais, as potestades, os principados, ali via sendo mostrado. E ali aparecia Cosme e Damião, duas criancinhas correndo, se escondendo ali atrás. Apareceu um demônio assexuado, totalmente, se eu descrever o corpo para vocês aqui, é uma coisa bizarra, né? E aí eu fui levado em todos eles. E aí chegou num local e abriu uma porta, tinha várias pessoas sentadas assim, em volta de uma mesa, tinha várias imagens, todos os tipos que vocês puderem imaginar, na parede. E eu olhava as pessoas, não eram as pessoas com cara de maligno, eram senhores, senhoras, jovens, mas todos tranquilinhos, com camisa assim que nem a minha, tudo tranquilo. E aí ele falou, eles estão orando para derrubar todos aqueles que lutam contra eles. Dali eu fui tirado, fui levado numa outra sala, na porta, aí eu olhei um ponto desenhado no chão assim, e naquele momento alguém tentou me empurrar lá dentro, mas quem estava comigo era mais, né? Só pôs a mão no ombro, e a pessoa não conseguiu. Aí eles estão tentando te levar, se você cair, aí eles acabam com você. E continuou essa jornada. Quando foi no final, que eu estava para sair, aí me mostrou uma pessoa, uma senhora normal, mas aí estava indo para cima da minha esposa. E aí eu me desequilibrei e quis pegar a unha, aquele espírito, quis dar um jeito ali. Foi nesse momento que eu recebia a mensagem. Ela foi liberta, saiu daquele local e foi dito assim para mim: é por isso que você veio hoje aqui, para você entender que o domínio próprio, sem o domínio próprio, você não consegue fazer a libertação de ninguém. Nem mesmo contra eles você tem que se irar. Por quê? Porque eles não merecem, porque eles merecem respeito? Não, porque abre legalidade na tua vida. Você lembra que Jesus foi levado e ele ficou ali com o demônio e venceu ele pelo quê? Pela palavra. Então não adianta eu gritar para libertar uma pessoa, não adianta eu me irar, muito pelo contrário, eu vou abrir legalidade. Então, eu aprendi uma lição muito valiosa nesse dia. Só isso para mim já valeu o que eu estou passando. Porque depois dali teve outros desdobramentos na minha mente sobre isso. Então, amados, tudo que você estiver passando, tudo que você estiver nesse momento tendo que lutar, que guerrear, tudo
é momento para crescimento da tua vida espiritual, material e tudo. Olha só o que diz Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Olha só, alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. É fácil ser paciente na tribulação? Não é fácil. Mas quando ele diz aqui, ó, alegrem-se na esperança, eu tenho uma coisa comigo sobre esperança e aliança, que isso Deus me deu. O que significa esperança? Para mim, significa esperar na aliança. E qual aliança? A aliança que eu fiz com Deus. Se eu fiz uma aliança com Ele, Ele vai me honrar. Se você fez uma aliança com Deus, Ele vai te honrar. É só você perseverar na esperança que Ele vai fazer na tua vida muito mais do que você imagina. Porque você tem uma aliança com aquele que criou o céu e a terra. A nossa aliança garante a nossa esperança. O nosso esperar está na aliança. Essa aliança que Ele fez a preço de cruz. Ele restaurou a preço de sangue. E nós temos que crer que essa aliança é o que vai fazer o nosso ano de 2024, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho. Deus fez uma aliança com você. Não foi o pastor que pregou, não fui eu, não foi nada, foi Deus que fez essa aliança contigo. E você declarou com a sua boca que Ele é o seu único Senhor e Salvador. Todo Senhor cuida do teu servo. Todo pastor cuida da sua ovelha. O Salmo 23 que diz assim, em todas as versões diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito legal. Mas para mim isso soa nada como sendo todas as coisas materiais. Quando a gente vai para a versão correta, diz assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Faz toda a diferença Ele não faltar na minha vida. Porque se Ele não faltar, temer o quê? Entende que é nisso que a gente tem que se apegar? Todas as vezes que a gente lê um versículo bíblico, nós temos que ir para a parte espiritual. Mesmo que o benefício seja material, mas por quê? É desse jeito que o Senhor trabalha conosco, espiritualmente, transformando, porque essa não é a nossa casa. Nós somos peregrinos nessa terra. E o que nós estamos fazendo aqui é a nossa jornada e tentando de todas as formas nos santificar todos os dias para poder voltar para casa e sentar na mesa do rei. Então, quando a gente fala de promessa, eu vou falar de algumas coisas aqui, que a promessa está incluso dentro da promessa. Se você recebeu a promessa, vai ter essas coisas aqui. Porque eu cansei de ver gente falando, poxa, mas eu não entendo o que está acontecendo isso. Eu tenho promessa. Ei, promessa não é uma blindagem. Promessa é aquilo que Deus dá para nós, a não ser a promessa da vida eterna, mas promessa é aquilo que Deus dá para nós, para que nós podemos manter no propósito. Eu e você não suportaria se não tivesse promessa. Então a gente caminha, a gente vai, a gente sofre, mas o nosso foco, a gente está sempre olhando na promessa. A gente olha para a promessa. A gente suporta muitas coisas porque olha para a promessa. Não tem jeito. E aí o Senhor derrama essas promessas para que a gente continue mudando, caminhando, se transformando. Então assim, uma das coisas que está embutido dentro da promessa é a primeira etapa, que é querer mudar.
Quando você recebe uma promessa, você vai precisar disso. Você vai precisar querer mudar. Olha só, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, estamos vendo aqui uma das grandes lições, que é perdoar, é confessar os nossos pecados. Porque assim, ó, imagina que você está devendo muito. Nós somos devedores. E aí, o teu pai chega e fala assim: filho, vou pagar todas as suas dívidas. Me apresente todas elas aqui. Uma promissória, um cheque, uma dívida, um parcelamento, tudo. Você apresenta tudo. Mas aí tem uma dívida que você tem vergonha. Aí você pega e guarda a dívida no bolso. Passa todas aquelas para o pai. O pai vai lá e paga cada uma delas. Todas as dívidas suas. Aí, já assustei, achei que ele já estava no fim. Aí, queridos, o senhor vai lá e paga a promissória, paga o cheque, paga o cartão, paga tudo. Paga todas as suas dívidas. Aí chega Satanás lá para Deus e fala assim, que é o nosso cobrador, acusador, chega lá e fala assim, bate lá na porta. Ó, tem uma dívida aqui que não foi paga. Aí teu pai fala assim, mas ele não me falou que tinha essa dívida. Como é que eu posso pagar? Como é que eu posso perdoar ela se ele não confessou que deve isso? Você entende que todos os nossos pecados têm que ser confessados para poder ser perdoados, para poder as nossas dívidas serem pagas? Deixar a dívida para trás, deixar pecado para trás, vai nos tirar da promessa. Então, uma das coisas que tem que estar ali dentro é você querer mudar. A iniciativa de uma vida nova. E a iniciativa de uma vida nova, ela começa terminando, mudando de direção do que você fazia. Parei. Está aqui as minhas dívidas, devo sim, mas a partir de hoje, eu sou uma nova criatura. Mais uma, que está dentro da promessa. O início da transformação. Primeiro você declara, confessa os seus pecados. E aí você começa o início da transformação. Número 2. Romanos 12:12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Todos nós que saímos do velho mundo e viemos para Cristo, nós tivemos que ter transformação. E você sabe o que está acontecendo hoje? Não sou contra a mídia social, nada não, querido, eu trabalho com isso. Mas está sendo entregado para nós como manjar todos os dias, para a gente se amoldar ao mundo que está para vir aí. Do anticristo, de tudo aquilo que está sendo
colocado todos os dias na nossa frente, através das telas, das pessoas, enfim, tudo. O que nós temos que fazer? Nós temos que iniciar a nossa transformação com uma mudança de mente. Mudança de mente também chamado como arrependimento, como metanoia, muda de direção, ia para aquele lado, vira, começa a ir para o outro. Porque não basta somente a gente não fazer mais. Eu não faço mais isso, mas eu tenho que fazer ao contrário agora. Assim como Paulo, era perseguidor de cristão, agora ele é o quê? Pregador da palavra. Então aí, mudança de mente, mudança de transformação, é nada mais do que você inverter o jogo, totalmente. Nós queremos um ano de 2024 fazendo as mesmas coisas. Nós queremos um ano diferente. Costumo dizer que faça. Se você quer algo de Deus que ninguém teve, faça para Deus algo que ninguém nunca fez. Faça coisas diferentes. Transforme a sua mente, mude. Quando nós começarmos a negar os nossos desejos, nossas vontades, quando a gente entende que começa a queimar dentro de nós, porém, começa a consumir somente aquilo que não pertence à nossa essência. Tem que queimar dentro de você e não te consumir. O que é queimar dentro de você e não consumir? É queimar toda a ideia antiga, todo o procedimento antigo, todas as coisas que você fazia que não honrava a palavra do Senhor. Nós temos que mudar. Vamos para o terceiro. A promessa, propriamente dita. Entender que pelo propósito existe a promessa. Por que pelo propósito existe a promessa? Porque existe um propósito para cada um de nós. E às vezes a gente não enxerga esse propósito. Eu cansei de ver gente para pedir orar, falei, pastor, ora para mim, porque eu não sei qual é o propósito para a minha vida, de Deus para mim. A gente ouve muito nisso. Então é colocado às vezes uma promessa na sua vida, para que o propósito exista em você. A promessa, ela precisa de alguma coisa que faça com que você se mova por ela. Vamos lá em Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme, porque em ti confia. Olha só, vou repetir, Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme. Ou seja, nós precisamos estar firmes no propósito, e aí o Senhor nos guardará. Mesmo que com isso ainda você não caminhou na jornada como deveria, mas você está firme no propósito. Não, eu quero isso, eu quero seguir esse propósito. Eu ainda não consegui, eu ainda estou falhando em algumas coisas, mas eu preciso disso. Então, manter-se firme no propósito. Esse é a principal chave para você atingir a promessa. Quando entendemos que o propósito de tudo, e quando entendemos que o propósito é te levar à promessa, a promessa nos leva mais adiante. Olha só que interessante. O quarto diz assim, ó, não se importar com a promessa. Como assim, pastor? Você está falando da promessa até agora? É um estágio, querido. É um estágio. Você vem vindo no processo de mudança, de transformação, aí chega uma hora que a promessa não é mais importante para você. O que tem de mais valor é a transformação que aquilo te causou. Em quem você se transformou esperando essa promessa? Esse processo te fez o quê? Então você fala, poxa,
eu já caminhei tanto, eu já mudei tanto, que a promessa, se demorar mais um pouco, não tem problema, porque o que eu estou vivendo hoje é o sobrenatural de Deus. Porque a gente tem a tendência a querer e não transformar, a querer e não transformar. Existe um salmo que fala sobre purificado como prata. E é interessante isso, que eu comecei a ver, falei, mas sempre é ouro, 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 por que está falando de prata? E aí fui ver o processo de purificação. Era igual ao do ouro, fogo, queima, tudo beleza. Só tinha um detalhe: o purificador, ele purifica a prata. E quando ele sabe que a prata está purificada, quando ela reflete a imagem do purificador. Entendeu, queridos? Você vai ser purificado, mas quando você refletir a imagem do Senhor, o purificador fala: esse é meu filho amado, esse é meu filho que recebe a promessa, porque ele já se purificou, e ele reflete a minha imagem, para quem possa ver. Aleluia. Quinto, aceitar o processo. Entender que as batalhas são os meios de purificação. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, hein? O fato de passarem por diversas provações. O que o Tiago está falando, filho? Pastor Rosolém, desculpe, vocês conhecem como Carlinhos, aqui lá fora era Rosolém. Pastor Rosolém, Pastor Carlos, seguinte, você está passando por todo esse perrengue aí? Estou. Motivo de alegria. Se o pastor falar isso para você, o que você vai falar para ele? Motivo de alegria? Por quê? Porque sabe que está ocorrendo uma transformação. Sabe que dali alguma coisa vai sair de bom. Quando você tem certeza onde vai chegar, o processo é apenas um detalhe para colaborar com algo. Ô, irmão, glória a Deus. Eu sempre trago uma toalhinha ou um guardanapinho. Eu transpiro absurdamente. Absurdamente. Eu costumo dizer que é o fogo do Espírito. Aleluia. Vamos lá, estamos chegando no final. Sexto, entender o propósito. Quando a visão não está mais na promessa, mas em quem prometeu. Olha só, já não é mais o processo, você começa a tirar a sua visão naquilo que vai ser a sua bênção, para começar a colocar a sua visão em quem prometeu. Quem é movido pelo propósito, a sua decisão é enraizada na verdade. Quem é a verdade? Jesus. Quem é movido por propósito sabe de onde veio e para onde vai, e não fica se perdendo no meio do caminho. O que é se perder no meio do caminho? É deixar que as coisas que acontecem no nosso dia a dia, é deixar que as pessoas que nos afrontam, fazer a gente perder esse caminho, perder esse foco no alvo. A gente não pode tirar o foco do alvo. Nós não podemos tirar nosso olho para o alvo. Nós temos que seguir para o alvo. Receber a promessa. Estamos chegando lá. Quando Deus fez a promessa para Abraão, Hebreus 6,13. Quando Deus fez a promessa para Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o alcançarei e farei numerosos os seus descendentes. Eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes.
E assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Esperar pacientemente. Quando Deus deu a promessa para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, sai de ti mesmo, venha para cá, eu vou te dar uma nova terra, vai ter descendentes. Foi fácil? Foi só sair e ir? Não. Ele teve que fazer uma oferta do próprio filho. Ele teve que morar no Egito. As promessas são assim, queridos. Mas Abraão voltou para a casa do seu pai? Em algum momento você vê Abraão dizendo que queria voltar para a terra dele? Ele esperou pacientemente. Se você tem promessa, você vai receber pacientemente. Agora, entenda, Deus se move por resposta. Qual é a resposta que eu estou dando em relação ao que eu estou passando agora? Eu estou murmurando, reclamando ou não? O povo saiu do Egito e ficou murmurando o tempo todo. Qual foi a resposta que eles deram para ele? Entraram na terra prometida? Não. Entende que a promessa precisa que você faça a sua parte. É necessário que você não murmure, que você espere pacientemente. Qual é o tempo? O tempo de Deus. Dê a resposta certa para ele. Vai tudo bem. Dê a resposta certa. Uma promessa é tão somente o que nos mantém no propósito. O Senhor entrega a promessa para que eu e você, nós fiquemos ainda no propósito dele. Quem tem promessa aqui para 2024? Sabe o que a gente vê? Ultimamente, o ano passado, vi muito isso. As igrejas pregando o avivamento. Estava falando com o pastor essa semana sobre isso. E as pessoas estão esperando um avivamento e uma coisa externa. O que é avivar se não manter vivo ou reavivar aquilo que estava morto? Se já estava morto, um dia teve aí. Em mim e em você. Lembra do primeiro amor? Você quer reavivar aquele lá. Então você deixou morrer? Eu deixei morrer? Avivamento tem que partir de você. Entende? O Senhor vai trabalhar em nós aqui, nessa igreja, na igreja do Brasil, a partir de respostas que eu e você nós vamos dar. Nós precisamos dar respostas para acontecer um avivamento. Não tem como acontecer um avivamento com pessoas mortas. Como poder isso, pastor? Volta às práticas do momento difícil, do começo da sua conversão. Volta a dobrar o joelho no chão. Volta a orar pela sua família. Ei, esse Deus pode tudo. É um Deus de milagre. Aviva no teu coração a vontade de ver milagres, de ver maravilhas. Aviva no teu coração a vontade de servir a Deus, de vir ao culto. Aviva no teu coração a vontade de dar glória a Deus, aleluia, de levantar a mão que está tendo louvor. Cara, é adoração. Deus sempre pediu adoração. Os anjos estão lá adorando Ele 24 horas. E o que nós estamos fazendo? E ainda pedindo para o Senhor: Senhor, venha, dá esse avivamento em nós. Cara, como é que eu vou avivar esse pessoal que não quer saber de nada, que não confia em mim, que não oferta para mim, que não confia em devolver aquilo que eu dei? Como é que
essa pessoa não ora pela sua família? Como é que essa pessoa não acorda de manhã e fala assim: Senhor, muito obrigado, porque eu estou vivo, porque o Senhor quis. Ei, isso é avivar, isso é avivamento. Jejua, para você ver se você não ouve a voz de Deus. Jejua, para você ver se você não se transforma, se você não começa a ver os frutos do Espírito, se você não vence aquilo que você não está conseguindo vencer. Jejua pelo teu filho, pela empresa, pela tua esposa, pela tua família, pela tua igreja, pelo teu pastor. Queridos, a salvação é individual, e nós queremos um avivamento coletivo. Ei, o que nós queremos? Gritar, sair daqui cheio, meia hora depois, a gente não tem mais nada. Isso não é avivamento, isso é motivação. Tudo que é pregado desse altar é para a tua vida, é bênção para a tua vida. Mas se você não deixar a porta aberta, se você não colaborar com isso, não dá para pedir avivamento. Um ano profético, uma igreja profética, ela vive do sobrenatural de forma simples. Como assim? Sobrenatural de forma simples, porque Deus é simples. Deus fez todos os milagres de forma simples. Deus atua de forma simples. Mesmo até os dons de maravilha que eu já tive oportunidade de presenciar, é de forma simples. Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Você pode pedir a Deus, isso é dom. Deus pode te fazer conhecer o que você deve escolher, conhecer o que está acontecendo com o teu filho, com a tua empresa. É uma revelação, que não é só para os escolhidos, profetas, não, é para eu e para você. A gente tem que ter audácia, coragem de abrir a boca, de falar. Sabe por quê? Porque é assim que é o nosso treino. Eu me lembro até hoje, num dia, que eu estava numa igreja, e no final, o pastor da igreja falou: ajuda a orar aqui, para todo mundo. Começo, né? Bem no começo do ministério. E aí formou aquela fila, e naquele lugar as pessoas têm o hábito, pastor, de trazer fotografia, roupa, eles têm o hábito. E aquela senhora, bem simples, veio até mim com uma foto. Tinha 4 pessoas naquela foto. Eu fui orar, o Senhor falou assim: fala que Deus está cuidando deles lá na cadeia. Está cuidando na cadeia. Falei: Jesus amado, como é que eu vou falar para a mulher isso? E se esse povo não estiver preso? Como faz? Mas eu havia recebido uma palavra: o Senhor responsabiliza por aquilo que Ele te der. Eu falei: bom, não é uma responsabilidade minha agora, estou nem aí. Cheguei para ela com todo jeito e falei: ó, cocei a cabeça. Quem daqui está preso? Falou: dos 4 tem 3. Dos 4 tem 3. Se eu tivesse me acovardado naquele momento, eu não conseguia entender como Deus atua nesse momento. E aí Deus apontou um. Esse, as portas já estão se abrindo para ele. Não demorou 3 meses. Um daqueles que estavam lá, que é justamente o filho, os outros 2 eram sobrinho, ele foi liberto. Para a honra e glória do Senhor. Palavra de sabedoria e conhecimento. Isso não é profecia.
está disponível para você, para você, para você, para você, para você, para mim. O que precisa isso? Joelho no chão, cara no pó, intimidade com Deus, oração. Você vai ver que o que Deus te der, você vai entregar. Você pode errar? Pode errar. Mas a palavra diz que a gente tem que buscar isso com zelo. Buscar. Pastor, como foi a primeira pregação do senhor aqui? Foi uma benção? O senhor lembra da primeira ou não? Ele falou misericórdia. Pois é. Precisou do quê? Prática. Certo, pastor? O senhor também? Todo dia, todo mundo tem o dia mau. Eu preguei numa igreja uma vez, eu fiquei 3 dias estudando dia e noite, pastor. Foi a pior pregação que eu já fiz na minha vida. O pastor nunca mais me chamou, nem conversou comigo no WhatsApp. E eu fiquei envergonhado do que eu fiz naquele púlpito. Nunca mais eu cometo aquele erro. Porque eu não deixei a parte do Espírito Santo trabalhar. Quis eu fazer com as minhas mãos. Entende? Dobra o joelho e deixa Deus fazer a parte dele e faça a sua. Traga o avivamento para a sua vida, para a sua família. Traga o avivamento. Você que veio hoje aqui com esperança de mudança de vida em 2024, no trabalho. Você que tem alguém com problema de saúde. Creia pelo avivamento que está em você, que isso vai acontecer. Creia que o altar ele não toma, o altar devolve. Entende que tudo que está sendo feito aqui está devolvendo para você, devolve pela tua adoração. Se alguém daqui profetizar na tua vida, se alguém apontar você e falou, você amanhã vai receber uma bênção. O altar está devolvendo aquilo que você está fazendo. Igreja profética, amém? Você quer se colocar de pé para eu orar por você? Depois o pastor encerra, mas eu queria orar por vocês. Senhor, esse aqui é o teu povo, Pai. Nós estamos ainda no começo do ano de 2024. Nós sabemos aqui, Pai, que existem muitas necessidades. Existe gente aguardando a promessa, existe gente passando processo, existe gente querendo mudar de vida. Pai, entra no coração deles, Pai. Restaura a esperança, a confiança, naquela aliança que o Senhor fez com cada um deles. Que eles possam, Senhor, ter um avivamento genuíno de dentro para fora, Pai. Que não seja nós aqui, Senhor, dizendo dê glória a Deus, diga aleluia. Não, que ele possa espontaneamente sentir a vontade de glorificar o teu nome, Pai. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas hoje, nesse culto de início de ano. Que possa ser um gatilho para tudo aquilo que você vai fazer de adoração ao Senhor. Porque Ele quer mudar, vai mudar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?